desenvolvimento sustentável é um conceito que, vamos dizer, se torna um referencial nos anos 80, diante do grande problema da relação entre economia e ecologia. A globalização econômica que se dá nos 30, 40 anos depois da Segunda Guerra Mundial gerou cada vez mais problemas no sentido de erodia as bases naturais da sobrevivência humana. No mundo inteiro, a dinâmica da globalização aumentou isso pela tecnologia, pela internacionalização do capital. Então, o desenvolvimento sustentável é uma tentativa de dizer, bom, nós precisamos integrar de uma forma inteligente a prudência ambiental, ou seja, a consideração das nossas bases naturais com eficiência econômica e um equilíbrio melhor em termos sociais. No fundo, essa discussão nos anos 80 é uma tentativa de criar uma ponte entre o Sul e o Norte. O Sul, África, América Latina e a Ásia, e o Norte, os países tradicionalmente industrializados, os Estados Unidos, a Europa e, no final do século XIX, também o Japão. Então, nós temos esta ponte. Nós vamos tentar considerar as necessidades básicas do mundo inteiro, também do Sul, mas vamos também tentar modificar os estilos de vida no Norte. Isso é a concepção. Mas a concepção não avançou do ponto de vista de sua implementação concreta. O Norte continua agindo do jeito como ele sempre agia, em termos, vamos dizer, do uso excessivo dos recursos naturais, e o Sul continua sonhando, vamos dizer, com o sonho mimético, ou seja, nós queremos reproduzir o que eles têm, ou seja, o Brasil quer ser os Estados Unidos, a Venezuela quer ser a França, ou seja, como for. Isso é um desenvolvimento mimético que, obviamente, impossibilita qualquer possibilidade de realizar o tal do desenvolvimento sustentável, porque ele, em princípio, exige a consideração das bases naturais de cada ecossistema. E ecossistemas são sempre específicos, mas o desenvolvimento econômico é sempre geral. Princípios gerais devem ser universalizados sem considerar a especificidade do ecossistema, a especificidade cultural, a especificidade da história em qualquer território. E nós estamos nessa situação, hoje estamos a ter uma situação pior, porque com a internacionalização do setor financeiro, estamos hoje, vamos dizer, a reboque do capital financeiro internacional e as implicações para o caminho político do mundo inteiro, nesse sentido, são catastróficos e eu não sinto, nem nos Estados Unidos, nem na Europa e nem nas outras partes do mundo, uma real vontade de enfrentar esta problemática. Na Rio+20, nós vamos ter um balanço daquilo que aconteceu. O balanço, obviamente, não é positivo para nenhum lugar do mundo. É importante ter esta discussão, é importante ter todos os atores do mundo, num determinado momento, junto, no sentido desses atores se conscientizarem dos problemas que continuamos enfrentando. Isso é obviamente importante, mas o sonho de entrar realmente numa economia verde pós-carbono é um sonho que atualmente eu não vejo com uma perspectiva boa de prosperar. Podemos citar diversos exemplos, mas é importante a discussão. Então, a discussão sempre é importante nesse sentido, tem que ser apoiada. Xingu+23, eu diria, é muito importante para a Amazônia, porque a Amazônia continua sendo um instrumento, vamos dizer, para o crescimento econômico do Brasil. Isso vale para projetos minerais, especificamente para os grandes projetos minerais, que têm duas vantagens. De um lado, são altamente vantajosos para os acionistas das empresas, por causa da sua lucratividade, e são altamente vantajosos para a balança comercial do Brasil, porque
conseguem, inclusive pela isenção de ICMS, ser muito, muito importantes como elemento da exportação do próprio Brasil. São, vamos dizer, divisas que esses projetos estão gerando, não em benefício da Amazônia, mas em benefício dos territórios economicamente mais avançados do Brasil. Segundo, nós temos a questão das hidroelétricas, das grandes hidroelétricas. Se envolve na questão dos grandes projetos na Amazônia. A hidroelétrica de Belo Monte é objeto de discussões bastante polêmicas. Eu, pessoalmente, estou contra esta hidroelétrica porque eu não sou engenheiro, mas eu tenho dúvidas da eficiência energética dela. Isso é a primeira questão. A segunda questão é que eu, como paraense de coração, eu não sou paraense, não sou nem brasileiro, sou alemão de nascimento e de passaporte, mas eu vivo aqui faz 30 anos, eu, como paraense de coração, eu não posso concordar com uma política energética que gera problemas para a Amazônia, mas não os benefícios, porque a tributação, a regra da tributação, no caso das hidroelétricas, não está em benefício do amazônida. Pelo contrário, está em benefício do paulista, em benefício dos outros que recebem fora da Amazônia a energia. Então, nesse sentido, é muito importante deste encontro se realizar, porque incentiva a necessária comunicação e discussão em nível regional sobre o futuro da Amazônia. O futuro da Amazônia tem que ser decidido dentro de uma perspectiva de sustentabilidade que considera o social, econômico e ambiental a partir das especificidades de cada ecossistema. Isso tem que ser decidido aqui, isso não pode ser decidido em Nova York, nem em Paris, nem em Berlim, e não só em Brasília. Tem que ser discutido e, em última instância, decidido esse futuro aqui na própria região. Desde 92 temos certamente pessoas do mundo inteiro interessadas na manutenção das bases naturais da sobrevivência humana. Mas esta manutenção se choca com os interesses de curto prazo da economia e dos grandes atores econômicos. E esta relação tem que ser reestruturada e redefinida. Em 92, no momento da Eco 92, o que nós tínhamos? Em 89 caiu o Muro de Berlim, 3 anos antes. Em 90 foi decidido o consenso de Washington, ou seja, de enquadrar o mundo inteiro em um determinado conceito de economia unificada, único, que não considerava nenhuma especificidade ambiental em nenhum sentido. Então, nós temos, no fundo, a dominação do contexto econômico, dos grandes interesses econômicos que continuam dominando no mundo inteiro, também na América Latina e também no Brasil. Uma hidroelétrica dessa natureza certamente tem a ver com as necessidades reprodutivas de uma economia internacional dentro da qual cada nação quer se afirmar como nação competitiva através de suas unidades empreendedoras no mundo inteiro. Isso interessa, o resto é secundário. E isso é extremamente complicado, porque, do ponto de vista social, não gerou vantagens para a Amazônia. Do ponto de vista ecológico, contribui e continua contribuindo para a destruição ambiental. E isso é mais lamentável ainda se a gente considera que, no fundo, a Amazônia deveria ser a pérola da coroa brasileira, porque, do ponto de vista de sua riqueza biogenética, a Amazônia representa uma riqueza virtual, obviamente, mas que, em médio e longo prazo, tem um valor maior do que todas as indústrias juntadas e concentradas no Centro-Sul. Mas tem que ser, vamos dizer, considerado este aspecto desta riqueza e tem que ser protegida e tem que ser usada de uma forma sustentável em benefício dos amazônicos do Brasil.
A ocupação da Amazônia, sua integração na divisão internacional de trabalho através de grandes projetos, no fundo, não foi positivo para as comunidades tradicionais, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades caboclas, porque eles não, vamos dizer, foram considerados como elementos importantes para o futuro da região. Então, se nós vamos nos relacionar com essas comunidades, deveríamos considerar, em primeiro lugar, as comunidades indígenas. As comunidades indígenas da Amazônia têm reservas reconhecidas que representam, segundo a FUNAI, 20% do território da Amazônia legal. Então, são as reservas menos afetadas pelo processo da destruição. Então, são, no fundo, as pérolas da coroa amazônica. E é extremamente importante garantir a manutenção desses ecossistemas primários. Mas isso não pode ser feito na base de um preço de banana, tem que ser protegido, precisa de políticas para isso. Na verdade, o que nós estamos vendo é uma tremenda, vamos dizer, invasão destes territórios pelos mais diversos atores da sociedade em torno, e a FUNAI não tem condições para tomar conta desta tendência de invasão, porque ela não dispõe dos recursos técnico-financeiros. Nesse sentido, é extremamente importante procurar políticas que vão poder mobilizar os recursos necessários para proteger estas áreas, para os próprios indígenas, mas também para a sociedade brasileira, porque as riquezas biogenéticas dentro dessas reservas são fundamentais para o futuro brasileiro. Ou seja, os indígenas, nesse sentido, são guardiões da floresta em benefício do povo brasileiro. Eles têm que ser apoiados nisso e precisa ter recursos para isso. E uma opção são os famosos serviços ambientais e a sua relação com a questão dos mercados de carbono. Nós publicamos recentemente aqui pelo NUMA, pelo Núcleo de Meio Ambiente da Universidade, um livro sobre territórios indígenas e serviços ambientais na Amazônia. Isso poderia abrir uma perspectiva de mobilizar recursos financeiros para proteger, para manter essas áreas também das comunidades quilombolas e caboclas, no sentido de dizer, bom, a Amazônia é diversa, nós vamos investir nisso, nós precisamos de recursos para isso, e nós não podemos sujeitar essas comunidades às necessidades do lucro imediato da economia capitalista, porque desta maneira vamos destruir as bases naturais desta região, que é de fundamental importância para o futuro do Brasil. O papel da academia tem que ficar muito bem claro. A economia tem que providenciar resultados bem sólidos de suas pesquisas para subsidiar a política pública para uma região tão grande, tão diversa como a Amazônia. Nós podemos ficar felizes, eu diria, aqui no Pará, como a Universidade Federal do Pará aqui, é a segunda maior das universidades públicas do Brasil, ela tem mais do que 50 anos, e conseguiu se tornar um referencial para as discussões dentro do contexto regional do Pará, mas da Amazônia, e também para subsidiar as políticas públicas. Isso é o papel da economia, da academia. Mostrar, vamos dizer, alternativas ao cenário atual que tem implicações altamente destrutivas em termos sociais e ambientais. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, falando sobre desenvolvimento sustentável, levando em consideração esses dois grandes eventos que estão acontecendo no Rio de Janeiro, a Rio mais 20, e aqui no Pará, Xingu mais 23, está acontecendo na região de Altamira. E nós estamos aqui com o professor pesquisador Roberto Mitchain, que trabalha no programa Pobreza e Meio Ambiente da Amazônia. Eu queria retomar um pouquinho aquela questão do progresso com conservação ambiental. E o senhor estava explicando um pouquinho essa concepção, eu queria que o senhor
retomasse essa concepção desse estudioso francês, que dizia a realidade da Amazônia e também como é que o senhor analisa, o senhor já passando aqui tantos anos, já sendo um paraense de coração, como o senhor dizia, né, e um amazônida de adoção, como é que o senhor analisa a situação? Eu diria nós podemos associar progresso econômico, sustento social com conservação ambiental. Mas a partir de quê? A partir da criação de economias locais e regionais. Isso é fundamental. Veja bem, eu estava dizendo anteriormente que o país onde eu nasci, a Alemanha, tem uma extensão territorial de 320 mil quilômetros, talvez. Lá vivem 85 milhões de pessoas. O Pará tem 1,2 milhões de quilômetros quadrados e deve ter hoje em dia, segundo algumas instituições, em torno de 200 mil quilômetros altamente degradados. Se nós vamos considerar estas áreas, se nós deveríamos verificar de que maneira nós podemos aproveitar estas áreas para uma civilização da biomassa nas áreas que eu mencionei, alimentação humana, ração para animais, energia, insumos industriais, materiais de construção, etc. Neste caso, iríamos, em primeiro lugar, revitalizar as áreas rurais. Porque o que nós estamos vendo hoje no Pará e na Amazônia toda? No Pará, 70% da população vive em núcleos urbanos, em cidades. Ou seja, a floresta tropical virou uma sociedade, vamos dizer, selvagemmente urbanizada. Nós conhecemos a realidade, precisamos ver a fertilização do espaço, a informalização do trabalho, com todas as implicações negativas que isso representa. Então, em primeiro lugar, revitalizar as áreas rurais, ou seja, aumentar a produtividade da biomassa terrestre e aquática, e transformar isso para determinadas linhas de agregação de valor. Desta maneira, nós poderíamos criar uma perspectiva de emprego, ocupação e renda, tanto nas áreas rurais como nas áreas urbanas, e nós iríamos explicar didaticamente claro que as áreas ainda intactas, as florestas primárias, os ecossistemas intactos, são o quê? São um tesouro inestimável de insumos naturais e, sobretudo, um tesouro renovável de insumos naturais para a reprodução humana. Então, nós precisamos proteger para ampliar e consolidar a civilização que nós estamos criando aqui, uma civilização tropical, uma civilização amazônica, que não deve ser um repeteco de uma civilização dos climas temperados. Isso é a coisa. Nós precisamos de uma civilização original. Este é o grande desafio. Se nós não vamos avançar com isso, eu não vejo perspectiva. Por que o senhor acha que é tão difícil essa assimilação, essa mudança de mentalidade, já que tantos estudiosos, como o senhor está colocando, apresentam essa problemática? Por que é tão difícil do governo, das entidades, do Estado, da população como um todo, mudar, reverter esse quadro pensando nessa linha? Por uma série de razões. Em primeiro lugar, por razões que têm a ver com o sistema econômico internacional. O sistema econômico internacional, mesmo numa época na qual, vamos dizer, o auge do neoliberalismo já passou, mas o sistema funciona da mesma forma. Ou seja, os Estados nacionais precisam intensificar para poder sobreviver no âmbito do jogo da concorrência, precisam aumentar a competitividade sistêmica de suas empresas que trabalham em suas fronteiras. Este é o padre nosso da economia internacional. E isso é referencial das instâncias políticas. Isso vale para os Estados Unidos, vale para a China, vale para o Brasil. É muito difícil sair disso, porque sozinho, se eu vou sair sozinho, eu vou perder uma parte da minha competitividade. Se eu vou diminuir a exploração mineral da Amazônia, eu vou diminuir a condição da minha balança comercial, porque os minerais do Pará são de fundamental importância
para a balança comercial do Brasil. Do país, sei. Isso é um aspecto importante. Segundo, é óbvio que vivemos uma cultura mimética. Isso vale para os políticos, isso vale para as universidades, isso vale para a sociedade. O referencial continua sendo o American Way of Life, o estilo de vida dos Estados Unidos, dos americanos, dos europeus, ou seja, o que vem de lá como referencial de sobrevivência, de convivência, de cooperação, o que vem de lá está sendo transmitido pelos meios de comunicação para a última aldeia indígena até na Amazônia. Isso está presente, isso se torna um referencial. É muito difícil, vamos dizer, nesse sentido, de lutar contra esta influência que está presente ou pela imposição econômica ou pela penetração cultural, mensagens culturais comercializadas. Então, a sociedade regional tem que, de uma ou de outra forma, se conscientizar que este jeito de viver não está dando bem para ela e nem para o seu meio natural. Isso é o grande desafio a ser enfrentado. O que as universidades podem fazer, ou vamos dizer, as instituições técnicas, isso, o papel da academia nesse sentido. Eles podem, devem analisar, deveriam ter um referencial do conjunto, deveriam mostrar que esse sistema está indo para um grande buraco negro e que nós temos que discutir alternativas. A universidade não define agendas políticas, a universidade dá insumos para a definição de agendas políticas. Nesse sentido, ela é importante, nesse sentido, a liberdade dela é fundamental. E a contribuição tem sido maciça nesse sentido? Ou existe ainda uma parte da academia, vamos dizer assim, que ainda é muito retraída em relação a essa contribuição, já que a gente está falando do campo do desenvolvimento sustentável? Por exemplo, aqui na Amazônia e a realidade da Amazônia em relação a isso. Eu diria que, vamos pegar como exemplo o nosso campus aqui, o campus maior, toda a Amazônia, a Universidade Federal do Pará. Eu diria que a Universidade Federal do Pará, nos últimos anos, fez enormes progressos do ponto de vista da sua conscientização a respeito da necessidade de criar alternativas autênticas. Nós precisamos de alternativas originais e não cópias. A Universidade Federal do Pará, nesse sentido, avançou bastante nas mais diversas áreas. Isso é um bom sinal. Só que, dentro do contexto amazônico, vamos dizer, ciência e tecnologia não têm os investimentos necessários por parte de todas as instâncias públicas que poderiam avançar mais nisso. Mas eu diria, nesta linha, avançamos bastante. Existe um trabalho de coisas assim. Quais são os temas mais, por exemplo, mais recorrentes da academia aqui, pensando no Brasil, mas eu queria frisar mais a questão da Amazônia. Se estuda em relação a isso. Qual é a preocupação maior da academia hoje em relação ao desenvolvimento? Bom, eu diria, de um lado, é a questão como podemos limitar o avanço das frentes capitalistas, que estão realmente criando enormes problemas, estas frentes. E este avanço atinge, sobretudo, as áreas das florestas tropicais e primárias. E o Pará é um exemplo dramático desta tendência. Nós temos hoje em duas mesmas regiões do Pará, no Nordeste paraense e no Sudeste paraense. O Nordeste paraense é uma área de colonização antiga. No Nordeste paraense temos uma única reserva florestal, é a Reserva Florestal dos Indígenas Tembé, no Alto Rio Guamá, uma reserva que foi criada já pelo Magalhães Parata, mas foi reconhecida só nos anos 90. Ela tem 272 mil hectares. Os indígenas devem dominar no máximo 100 mil hectares, o resto está invadido. Não conseguiram tirar os invasores até hoje. E talvez tenha nesta área em torno de 75
150 mil hectares de floresta primária. Em todo o Nordeste paraense, isso é a única reserva florestal primária. Vamos ver o Sudeste paraense. O Sudeste paraense é uma região de colonização recente. Começou, no fundo, de uma forma sistemática só a partir dos anos 80. Para você ter uma ideia, um município como Tucumã, que está perto de Xinguara, de Marabá para Tucumã, você anda de van em torno de 7 horas, porque a estrada está muito ruim. Muito ruim, sim. Mas este município perdeu, nos últimos 20 anos, em torno de 80% da sua cobertura florestal. Em todo o Sudeste paraense... 80%? 80%. Todo o Sudeste paraense tem uma única reserva florestal, é a reserva florestal dos Kayapó, dos indígenas Kayapó. A reserva é muito maior do que dos Tembé, porque também o avanço... Mas, apesar disso, existe uma enorme ameaça. Então, a questão que se coloca hoje é como podemos preservar estas áreas em benefício dos indígenas, que são guardiões da floresta, mas também em benefício da sociedade circundante. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se, de repente, os municípios do Sudeste paraense resolvem, bom, nós vamos iniciar um grande programa de reflorestamento, o que seria extremamente necessário, de onde eles vão tirar sementes e mudas? Obviamente, da reserva florestal dos Kayapó, ou aqui no Nordeste. Onde vão tirar isso? Da reserva florestal dos Tembé. Senão, eles vão importar de algum lugar, então, o que seria um absurdo. Então, nesse sentido, nós temos que ver como reintroduzir nas áreas alteradas o elemento mais valioso da Amazônia, isso é a biodiversidade, e, ao mesmo tempo, preservar as áreas intactas. E aí entra uma questão que é a questão do carbono. Do mercado de carbono. Eu queria que o senhor explicasse melhor o que representa esse mercado de carbono, porque é um termo bastante recorrente que nós temos escutado, mas nem todo mundo entende o que representa mesmo esse mercado do carbono. É um tema bastante polêmico e, inclusive, pela forma como esta temática está sendo abordada. É uma discussão muito grande. Mas, no fundo, é uma questão muito simples. Desde os anos 90... depois, inclusive, da Eco 92, ficou claro que a sociedade mundial teria que se engajar em torno da redução das emissões de CO2. Então, foi assinado o Protocolo de Kyoto, e o Protocolo de Kyoto tinha, através do mecanismo de desenvolvimento limpo, do MDL, possibilidade de cooperação entre países industrializados e países em desenvolvimento. E isso envolvia também a questão do reflorestamento, de criar áreas reflorestadas, porque quando as plantas nascem, via fotossíntese, estão tirando da atmosfera carbono. E desta maneira você pode, vamos dizer, dar uma contribuição para o clima global. Isso foi o referencial. Mas o que o Protocolo de Kyoto não considerou foi a questão do carbono evitado. O que seja? Carbono evitado seria para países com grandes florestas, como o Brasil, que vão cuidar de suas florestas, deve-se mobilizar recursos que reconhecem este esforço através de uma espécie de royalties. Não? Da mesma forma como a Vale do Rio Doce paga royalties para os municípios, onde ela paga muito pouco, inclusive, mas de qualquer maneira se paga, da mesma forma como essas florestas são importantes para o clima global, o mundo inteiro tem que reconhecer. Quem são os agentes, os atores mais envolvidos nesse mercado? Hoje em dia, esse mercado ainda não existe em termos reais. Este mercado, esta informação, os Estados Unidos tinham avançado através do mercado voluntário de carbono. Tinha-se a esperança que o presidente Obama iria regularizar isso e transformar este mercado de carbono evitado, ou seja, reconhecer, de deixar a floresta em pé e pagar por isso. Isso não deu certo porque Obama estava mais avançado do que a sociedade americana. Então, ele não conseguiu fazer nada disso. Então, continuamos tendo apenas o mercado voluntário de carbono.
que é muito complicado porque ele não está regulado, então tem uma série de insegurança e empresas não gostam de investir em insegurança jurídica. Sim. Perfeito. Mas vamos supor se ele funcionasse. Inclusive, o próprio Poema tem um projeto junto com o Ministério Público Federal, junto com outras instituições da própria universidade, com a FUNAI, para o Alto Rio Guamá, para os Tembé. Inclusive, publicamos recentemente um livro sobre esta questão, um pequeno livro, sobre territórios indígenas e serviços ambientais. Muito bem. Em que sentido isso poderia funcionar? Vamos dar um exemplo. 100 mil hectares de floresta primária dos Tembé. Sim. Eles representam, vamos dizer, um potencial de carbono de 3,5 milhões de toneladas de CO2 que não estão sendo emitidos. Então, a partir de determinados cálculos, você iria dizer, bom, dentro de uma perspectiva de 40 anos, talvez 90% vão estar sendo destruídos. Então, nesse caso, 90% do potencial não usado para destruição devem ser reconhecidos em termos de pagamento. Se uma tonelada de CO2 fosse só de $1, de $1, nesse caso, os Tembé poderiam receber anualmente em torno de 1,5 milhões de toneladas de CO2. Esse dinheiro daria a base para esses Tembé desde a chegada dos portugueses e do homem branco aqui no Brasil, pela primeira vez na história deles, de garantir a base financeira para um programa de sustentabilidade, vamos dizer, um programa de segurança social e ambiental para os próximos 30, 40 anos. Por quê? Porque contratos desta maneira vão ser firmados num tempo desta natureza. Vamos dar mais uma pequena pausa. Para você que está nos acompanhando, tenho certeza que está gostando aqui, né? O nosso professor aqui está explicando de uma forma que todos compreendem como é importante se pensar nesse tema e é importante refletir e ver o que cada um, como movimentar a sociedade para que trabalhe e reverta um quadro como esse. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje entrevistando aqui o professor e pesquisador Tomás Mitschai, que é da Universidade Federal do Pará, e ele trabalha no Programa de Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia. A gente estava falando no segundo bloco sobre a questão do mercado de carbono. O que representa concretamente aqui para a Amazônia essa situação? O que o senhor disse em relação a isso? Eu diria que nós precisamos, em primeiro lugar, fazer determinadas experiências. Como? Veja bem, houve uma pilantragem de uma empresa estrangeira que fez contratos com indígenas de uma forma absolutamente não aceitável. E isso não tem que ser assim. Pelo contrário, se deve constituir agendas locais definidas pelos atores locais, acompanhadas e monitoradas por instituições. Se começarmos com os indígenas, o Ministério Público Federal é responsável pelos indígenas. Não se faz nada sem o aval do Ministério Público Federal. Segundo, deve-se envolver a FUNAI, mesmo considerando que dentro da FUNAI tem uma visão muito contraditória a respeito da questão do RED, do mercado de carbono. Deve-se envolver as universidades. Em todos os estados amazônicos do Brasil temos universidades federais. Umas maiores, outras menores, mas pode-se desenvolver programas de acompanhamento disso. Sim. Isso, uma vez feito, a partir daí, dizer, bom, nós temos agendas locais bem definidas e na medida em que tiver atores externos que gostariam de contribuir para dar uma compensação a esta questão climática, então eles estão bem-vindos se sujeitarem a agenda local definida pelos atores locais. O senhor falou de um termo aí, REDS, que talvez nem todo mundo conhece. O que é esse É redução de desmatamento de emissão de CO2. E o que representa concretamente? Representa, de qualquer maneira, uma iniciativa de poder, vamos dizer, contribuir para o não desmatamento
e, de qualquer maneira, reconhecer esse não desmatamento através de determinados pagamentos. Sim. Você não vai, vamos dizer, emitir determinadas toneladas de CO2 de 100 mil hectares de floresta primária, então você vai ter que ser remunerado por isso. E eu diria, hoje em dia seria extremamente importante o Brasil começar, nesse contexto, especificamente com as terras indígenas, são reconhecidas pelo governo federal. Segundo, não tem problemas fundiários, mas tem enormes problemas de invasão. Mas, por outro lado, sabemos que as terras indígenas são aquelas que menos destruição ambiental têm sofrido. Então, nós deveríamos fazer um grande mutirão nesse sentido, em benefício como uma prioridade. Como uma prioridade, e depois se pode avançar para outras áreas. O senhor falou também outra questão, a gente está no último bloco, a gente tem vários temas, a questão da questão fundiária, do mercado de terra, né? Que a gente acompanha muitos conflitos aqui, continuamente existem, né, situações de conflito de terra, os grandes proprietários invadindo ou tomando. Como é a avaliação do senhor em relação a essa problemática, já que nós estamos falando do desenvolvimento sustentável, né? A questão da terra, do ponto de vista do direito à terra, da definição das propriedades, essa questão tem que ser resolvida. E quem vai resolver isso? Certamente o governo federal, em cooperação com os governos estaduais. Agora, você pode me perguntar por que o INCRA até hoje não conseguiu resolver isso. Porque, por exemplo, um município como Tucumã, no fundo, a terra toda pertence ao INCRA. E o município, mesmo tendo sido constituído em 1989, são quantos anos? Mais do que 30 anos, até hoje não resolveu o problema fundiário. 23. Aí eu diria, é importante passar esta pergunta para os representantes do INCRA, para os representantes do governo federal, e perguntar por que será que vocês não resolvem esta questão. Isso é interessante. Agora, dentro de tudo isso, a gente volta para a importância e atualidade de encontros como esse. O senhor, né, falou que o primeiro encontro foi em Estocolmo, na década de 70, depois houve vários outros encontros. Estamos chegando agora, depois do Rio, da Eco 92, ou da Rio 92, agora a Rio mais 20. Como é que o senhor analisa essa perspectiva? Houve um avanço? O que é que tem sido trabalhado em relação a isso? Qual a importância de continuar batendo nessa tecla, de continuar se encontrando para resolver esses problemas? Eu diria, houve um avanço do ponto de vista das análises técnico-científicas. Nós sabemos hoje em dia muito mais sobre, vamos dizer, as bases naturais da nossa sobrevivência e as intervenções nocivas que a sociedade mundial está praticando diariamente. Nisso avançamos. Nós não avançamos numa dimensão de reequilíbrio entre economia e ecologia, certamente não. As pegadas ecológicas estão aumentando, tanto nos países do norte, do sul, em qualquer canto desse planeta. E, no fundo, nós não avançamos do ponto de vista da definição de um conjunto de regras políticas para definir de que maneira a nossa economia deve funcionar. Sim. Hoje em dia estamos vivendo um capitalismo de cassino internacional. Os que movem esse capitalismo de cassino estão especulando contra estados, contra bancos centrais, contra governos. Criando uma instabilidade, continuam fazendo isso, e mesmo depois da quebra do Banco Lehman em 2008 nos Estados Unidos, nenhum governo dos países do norte tomou alguma decisão para regular isso. Pelo contrário, é um capitalismo de cassino onde o especulador determina a ação dos políticos. Os mercados financeiros internacionais estão determinando a política. E, nesse sentido, eu diria, nos últimos anos, a nossa situação internacional ficou pior. Sim. E tem uma enorme necessidade de enfrentar isso. A ECO,
ou vamos dizer agora, Rio mais 20, na melhor das hipóteses, tem uma importância na medida em que ela contribui para aprofundar essa discussão. Isso ela pode fazer, mas não vai acontecer. Só para lhe dar um exemplo, os ministros das finanças, a Comunidade Europeia, não vão participar da Rio mais 20, porque estão tentando se relacionar com o grande problema dos mercados financeiros. E os mercados financeiros estão sendo movidos pela suposta fé, vamos dizer, no dinheiro como poder transcendental. Esse é o grande problema. Então, dentro dessa perspectiva, existe a Rio mais 20 e a Xingu mais 23. Quais são os públicos, vamos dizer, determinados desses dois eventos e quais são as diferenças? Quem é que se encontra em um e outro e como é que se vê a perspectiva dentro disso? Nós temos no Rio, no fundo, 3 atores que estão se encontrando de uma forma separada. Os governos, que vivem fechados para discutir os seus problemas, que são os nossos, obviamente, também. A sociedade civil organizada internacional, que certamente vai apresentar o que já foi alcançado em termos de sustentabilidade a partir de projetos pilotos e menos pilotos. Certamente determinadas empresas que também estão interessadas em diminuir, vamos dizer, a destruição ambiental e investir numa economia mais verde pós-carbono. Então, esses vão se encontrar. Se vão se encontrar para discutir produtivamente é uma outra questão, mas vão estar presentes. Aqui no Xingu, nós vamos ter a sociedade civil organizada da Amazônia, de outras partes do Brasil e do mundo. Ela está encabeçando este encontro. Isso é extremamente importante, porque são os atores da região que estão se manifestando, estão dizendo, nós vivemos aqui, nós temos voz e nós queremos ser ouvidos. Nós não concordamos com Belo Monte e nós temos o direito de não concordar. E nós temos bons argumentos a serem apresentados. Então, nesse sentido, eu diria Xingu mais 23, e um exemplo como dentro do contexto amazônico, vamos dizer, os focos de resistência contra um modelo global econômico que está destruindo as bases da nossa sobrevivência. Como isso está de uma ou de outra forma avançando. Então eu fico extremamente confortável com o fato desse Xingu mais 23, né? E o senhor acha que existe um nível mais de conscientização, quer dizer, a sociedade civil, os povos mais envolvidos estão reagindo à questão, né? Como é o senhor vê essa questão das comunidades tradicionais? Nós falamos das populações indígenas, mas também a gente tem visto as quilombolas, outras. Quais são as principais ameaças dessa, já que está existindo uma reflexão maior por parte deles, como é que o senhor analisa as dificuldades? A ameaça é muito simples. A internacionalização do capitalismo significa a universalização de todos os estilos de vida. Não existe respeito à especificidade. E não existe respeito, vamos dizer, às particularidades do ecossistema e do sociossistema adaptado ao ecossistema. No caso dos indígenas, isso é óbvio, mas no caso dos quilombolas, no caso das comunidades caboclas, também vamos ver isso em grande parte. E não é por acaso que este avanço capitalismo não tem gerado resultados positivos para essas populações. Pelo contrário, está marginalizando essas populações e incentivando o deslocamento deles para as favelas das cidades. E isso tem que ser combatido. Ou seja, nós precisamos, nesse sentido, insistir na tecla dessa civilização tropical e moderna de uma biomassa, onde a biomassa renovável vai, vamos dizer, representar o foco do nosso futuro desenvolvimento. Eu diria que hoje em dia nós temos suficientemente insumos técnicos científicos para avançar nessa direção. O que falta? Em primeiro lugar, vontade política, consciência social
E juntar esses três elementos, eu acho que nós poderíamos entrar melhor nesse século XXI do que nós temos entrado nos últimos anos. A gente tem visto acompanhado essa questão desses grandes projetos, essas grandes hidrelétricas aqui, né? Basta pensar que esse Xingu 23 está acontecendo ali com o protesto a Belo Monte, e depois tem Jirau, Santo Antônio, tantas outras. Como é que o senhor vê esses grandes empreendimentos numa região como a nossa? Se fala sempre nessa questão da energia, do desenvolvimento do país, da necessidade que o país sente, mas o senhor acha que esse é o caminho mesmo? Seria a prioridade? Como é que o senhor analisa essa situação? Não pode ser o caminho nem para a Amazônia e nem para o Brasil, porque, veja bem, o Brasil é um país emergente, está sentado no grupo dos 20, são os países mais industrializados do mundo, que representam, o que respondem por aproximadamente 90% do PIB mundial. O Brasil, nesse sentido, é um ator internacional importante. Mas qual é a proposta de desenvolvimento para a sociedade brasileira ou para as sociedades brasileiras? Porque nós temos sociedades brasileiras diferentes, a Amazônia diferente, do Nordeste, do etc. Sudeste, do Sul. Nós temos que reinventar o Brasil. E existe um intelectual brasileiro, eu gosto muito daquilo que ele escreveu, Mangabeira Unga, que em 2008 deu uma entrevista aqui em Belém e escreveu um artigo sobre a necessidade do Brasil se reinventar. E para ele, o Brasil melhor pode se reinventar a partir da Amazônia. E por que a partir da Amazônia? Porque aqui nós podemos ainda fazer, ou vamos dizer, avançar com esta ideia de um desenvolvimento baseado na biomassa. E não deveríamos esquecer uma coisa. O maior país tropical desse mundo chama-se Brasil. Existe uma necessidade de aceitar que uma civilização tropical tem que ser uma civilização original, que não pode ser uma cópia da Europa ou dos Estados Unidos. E se o Brasil da sua resposta. Né? E se o Brasil não entender isso, o Brasil, a médio prazo, não terá futuro. E a população... Estou falando o Brasil, não estou falando sobre a Amazônia. Isso é interessante. E como você acha que a população, a comunidade como um todo, tem reagido a isso, tem feito a própria parte, tem crescido nesse... De uma forma ambivalente, como tudo na vida. Eu diria, o peso, as necessidades da sobrevivência do cotidiano são tão grandes que sobra pouco tempo para refletir os problemas maiores do que a necessidade de garantir a comida na mesa para os filhos todo dia. Isso é um problema dessas idades e também do campo na Amazônia. Mas eu diria a sociedade civil tem avançado, as instituições diversas têm contribuído para isso. Isso vale, nesse sentido, para instituições técnico-científicas, mas isso vale para a igreja, isso vale para todas as instituições que entram na discussão minimamente com, vamos dizer, um espírito de boa vontade. Qual é o espírito de boa vontade? O espírito de boa vontade é que nós não podemos aceitar a destruição da natureza interna e externa do homem. Se nós não podemos ter um discurso relacionado com Deus, com Jesus, pode ser com Karl Marx, pode ser com quem quiser. Não interessa para mim qual é a origem da convicção. Mas a origem deve ser uma ética universal no sentido de respeito ao ser humano enquanto elemento integral de uma natureza maior. E quem tem boa vontade nisso, as igrejas certamente tem. Ok. Professor, eu queria agradecer mais uma vez. Eu acho que, quem sabe, nós vamos convidá-lo outras vezes para vir aqui, porque o tema é muito amplo e tem muitos elementos que a gente precisaria ainda aprofundar. Mas agradeço. Deixo uma palavra final, que o nosso tempo já se encerrou. Eu agradeço pelo convite e posso dizer que programas como este certamente são extremamente importantes porque vão incentivar a discussão no âmbito da sociedade da Amazônia para discutir novos caminhos que precisamos
com tanta urgência. Mais uma vez, muito obrigado. Para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá.